Agora a gente vai chegar na seção de análise de sobrevivência. No nosso aplicativo, nós temos dois testes: análise de sobrevivência usando o Kaplan-Meier e análise de sobrevivência usando o análise de Cox. Bom, começando de carregar os nossos bancos de dados, então eu tenho dados de sobrevivência, o nome da minha aba, né? Sheet 1. Carreguei, então eu tenho o dado, o tempo que a gente foi feita aquela observação, o evento, se ele é 0 e 1, então 0 o indivíduo sobreviveu, o 1 o indivíduo morreu, ou algum evento aconteceu, né, naquele, então aconteceu o evento, então o positivo é o valor de 1, o negativo é o valor de 0, a idade que o indivíduo pode ser que tenha, o tratamento, então é um tratamento experimental e um tratamento padrão, e o estilo de vida, se o indivíduo tem um estilo de vida saudável ou não saudável. E aqui sim eu posso criar uma combinação de experimental e saudável. Mais para frente eu vou mostrar o porquê. Bom, quando a gente vai agora para o nosso valor agora do Kaplan-Meier, a gente vai ter nosso tempo. Então lembra que é uma análise de sobrevivência. A gente vai ver isso a ocorrência do tempo. Então eu já chamei a minha coluna de tempo. Aqui o nosso evento. Chamei a coluna de evento. Você pode ter qualquer nome, tá? O nome vai aparecer aqui. Eu já deixei esses nomes já para que na hora que eu carregar, eu já vou olhar e falar assim, opa, essa aqui é a minha coluna e vou colocar cada um deles. E a variável de grupo. Quais são os grupos que eu estou falando? Então eu tenho o meu tempo, evento e o meu grupo. O que o Kaplan-Meier faz? Ele simplesmente vai fazer uma análise e comparar o grupo 1 com o grupo 2. Ele vai pegar e mostrar o nosso grupo, a nossa variável. Por quê? Porque ele não é um valor. O Kaplan-Meier ele não tem um modelo matemático por trás dele. Ele simplesmente vai ver a diferença entre os grupos. Então, por exemplo, se eu estou falando do grupo lá, vou usar o tratamento experimental e padrão. Eu vou gerar a curva de Kaplan-Meier, ele já vai mostrar para a gente, sim, aqui a curva de cada um deles, ó, em que o grupo experimental ocorreu, se a gente pode ver, a sobrevivência, ela foi maior no decorrer do tempo. Então, imagine que isso aqui pode ser um tratamento de câncer. Então, a gente pode olhar o experimental e o padrão. Será que houve uma diferença significativa? Será que os indivíduos sobreviveram mais? Qual é a longevidade? Será que é um tratamento em que o indivíduo vai ter o maior conforto? A gente vai olhar aqui e vai ver se existe uma diferença entre cada um deles nos seus valores. Então aqui a gente pode olhar para o tempo, o número de riscos, o número de eventos censurados, o valor da sobrevivência, o erro padrão, o limite superior e o limite inferior e em qual grupo isso pertence. Então a gente vai fazer isso para cada um deles. Ó. Então é cada um dos momentos. A análise de sobrevivência a gente vai ter para cada um dos momentos se o valor é diferente ou não, de limite superior e inferior. Caso você queira, é claro, exportar esse resultado, você vai clicar aqui em copiar ou gerar um Excel. Você pode clicar aqui, ó, gerar o Excel, salvar onde você quiser, ó, no download, estatística com um clique, pode botar o nome de valor de Kaplan-Meier, dou Enter e eu tenho o meu valor do meu Excel. Então aqui eu vou abrir o Excel para vocês olharem esse valor KP. Ó. E aí a gente vai ter o valor da saída. Então aqui é o nome do aplicativo, ó, se quiser pode deletar. E aí a gente vai ter ó, o tempo, número de risco, eventos censurados, sobrevivência, erro padrão. Então esses valores de cada um deles. Então todas as tabelas que tiver, se copiar, criar um CSV ou Excel, você pode clicar no botão e exportar da maneira que você quer. Às vezes você já tem um Excel pronto. Você pode simplesmente clicar aqui, copiar e ir lá até o seu Excel e colar. No nosso caso aqui, eu só criei um novo Excel. Então, voltando aqui para o Kaplan-Meier, quando o Kaplan-Meier vai mostrar, ele vai mostrar o valor entre os dois grupos. Ele é um teste não paramétrico de sobrevivência. Se eu quiser agora fazer a comparação de estilo de vida, a mesma coisa. Eu venho aqui, mando gerar, curva do Kaplan-Meier, e aí a gente vai ver que o estilo de vida ó, não foi muito diferente. Lá no fim, o indivíduo mais saudável ele teve uma longevidade maior do que o indivíduo que não foi saudável. Então, sim, a gente pode colocar isso e avaliar. Agora, se eu quiser a combinação dos dois, lembra que eu criei uma coluna nova que chama combinação? E aí a gente pode ver todos os grupos separados. Então, experimental não saudável, experimental saudável, padrão não saudável, padrão saudável. E aí a gente pode ver quem teve o melhor resultado para cada um deles. E aí, novamente, se quiser exportar, só clicar aqui, ó, Excel, salvar o arquivo, e aí você vai ter esse resultado para você. E a mesma coisa com as figuras.
Claro que esse aqui é um gráfico interativo e aqui ele vai salvar como figura, assim como qualquer figura que você vai ter. Caso você queira olhar um momento específico, por exemplo, o tempo 40, você pode vir aqui, ó, e dar um zoom e ver o que acontece no tempo 40. Se quiser comparar todo mundo, ó, clica nesses dois tracinhos aqui e aí a gente vai ver e comparar todos eles. Então, se você quiser voltar, dá 2 cliques e ele vai voltar e mostrar todo mundo agora, para cada um deles no valor daquele ali. Ó. Então, houve uma observação naquele momento, ó, o 29, tempo 29 para esse aqui verde, tempo 30, tempo 31 para cada um deles. Ó. O vermelho não houve naquele momento. Já nesse momento aqui, ó, o 27, o 26, 27 e 28, ó, a gente pode ver para cada um deles. Então é isso que a gente vai ter quando tem esses dois tracinhos aqui. Se quiser salvar, só clicar aqui, ele vai dar um print desse plot aqui para a gente. Então, qualquer dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. E bora para o próximo, que agora a gente vai falar do análise de sobrevivência de Cox.